varelajonas71@gmail.com. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as informações que nós possamos levar ao nosso querido público, as explicações, né, da Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui fazendo a leitura dos livros sapienciais, essa parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento ainda. Livros sapienciais, né? Sapienciais é o nome dado a 5 livros do Antigo Testamento: Provérbios, Jó, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Desculpem aí esse negócio bem explicado, que é para a pessoa entender bem, né? Então, fugindo aqui do nosso sotaque cearense um pouquinho, né? Mas não é de propósito, porque para ficar melhor, às vezes a pessoa fala assim meio enrolado e não dá para entender, né? Bom, então, nós vamos continuar aqui as explicações do livro do Eclesiástico. Ele é um livro sapiencial, está entre os 5, né? Eclesiástico. Entre os 7, né? São os 5, mais os 2 livros poéticos, né? Salmos e Cânticos dos Cânticos, né? Então nós continuaremos hoje. No vídeo anterior nós fizemos a leitura do capítulo 4 até o versículo 10, né? Vamos repetir aqui, não custa nada, vamos aqui. Capítulo 3, versículo 29, capítulo 4, versículo 10. Mas eu quero dizer que nós estamos começando no capítulo 4, né? Vamos só repetir aqui. Quem pode resistir ao olhar do pobre? Com o olhar, ele desmascara a estrutura injusta de uma sociedade da qual podemos estar sendo cúmplices. E com sua palavra ele pronuncia a sentença que nos absolve ou condena diante do próprio Deus. Capítulo 4, versículos 11 a 19. A melhor educadora do homem é a sabedoria que o faz descobrir e realizar o projeto particular que Deus confia a cada um. No entanto, o homem é livre e para sua própria frustração pode recusar o caminho que a sabedoria indica. Versículos 20 a 31. Cercado por uma civilização pagã, o povo de Deus é tentado a esconder, falsificar ou menosprezar a si mesmo. O autor o incentiva a ser autêntico, mostrando-lhe os valores da simplicidade, sinceridade e coerência. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, meus amigos. Fizemos aqui os detalhes aqui do capítulo 4, vamos repetir também, em todos os seus 31 versículos, 2 tópicos, né? A sabedoria educa o homem e a autenticidade e coerência, né? Primeiro tópico, segundo tópico. Vamos para o capítulo 5, né? Do livro do Eclesiástico. Lembrando que ainda é na primeira parte do livro do Eclesiástico, a sabedoria de Israel, caminho para a vida, né? Primeira parte. A primeira parte, né? Então, o capítulo 5, né? O capítulo 5 ele conta com, vamos dizer aqui, 15 versículos, né? E ele conta com 2 tópicos também. O primeiro tópico, a ilusão do rico, e o segundo tópico, prudência no falar. Então, são 15 versículos. Vamos para as explicações do capítulo 5, né?
Capítulo 5, versículos 1 a 8. Em geral, a riqueza produz a ilusão da autossuficiência e esta conduz inevitavelmente para a presunção. Dessa forma, o rico julga merecer tudo, até mesmo colocar Deus a serviço de seus próprios interesses. Capítulo 5, versículo 9 a capítulo 6, versículo 4. A palavra pode construir ou destruir, por isso deve ser usada com prudência e discrição para evitar situações irreparáveis. Capítulo 6, versículos 5 a 17. A verdadeira amizade não se baseia em interesses e por isso permanece firme. Também na desgraça. Podemos dizer ainda que a amizade é por excelência o sacramento da relação humana penetrada por Deus. Versículos 18 a 37. Para os antigos, a sabedoria é o discernimento que leva à realização da vida humana. Trata-se de uma aprendizagem que provém de várias fontes. Experiência individual, experiência dos antepassados e anciãos e textos religiosos antigos. Graças a uma severa disciplina, a pessoa torna-se capaz de distinguir o momento oportuno para agir. Aqui, glória a Deus, aleluia, amém. Concluímos aqui as explicações até o capítulo 6, vamos aqui para os detalhes do capítulo 6, nós fizemos o capítulo 5. O capítulo 6, ele conta com 37 versículos, né? E quantos tópicos? Primeiro tópico, amizade verdadeira. Segundo tópico, 2 tópicos no capítulo 6, o aprendizado da sabedoria, né? Então, explicado, fizemos as explicações. Agora vamos para as explicações do capítulo 7 do livro do Eclesiástico, ainda na sua primeira parte, a sabedoria de Israel caminho para a vida, né? Então, o capítulo 7, né? O capítulo 6, nós fizemos aqui até as explicações do capítulo 6, né? Que são justamente dois tópicos, a amizade verdadeira e o aprendizado da sabedoria, em todos os seus 37 versículos. O capítulo 7 conta com, vamos ver aqui, 36 versículos, o capítulo 7, 36 versículos. Primeiro tópico, conselhos para a vida em sociedade. Segundo tópico, vida familiar. Terceiro tópico, Deus e seus ministros. Quarto tópico, solidariedade e gratuidade. Capítulo 7, 4 tópicos. Então, 36 versículos, 3,6. Vamos para as explicações. Capítulo 7, versículos 1 a 21. O princípio geral, entre parênteses, versículo 1, é desenvolvido numa série de conselhos que abrangem vários campos da vida social. Versículos 22 a 28, conselhos gerais sobre a vida familiar. Versículos 29 a 31, para o autor, o respeito a Deus está intimamente ligado à solidariedade com os seus ministros. Versículos 32 a 36, solidariedade e gratuidade na relação com os fracos e desfavorecidos são pontos de partida para se construir uma sociedade justa e fraterna. O versículo 36 alude ao julgamento divino. Capítulo 8 do livro do Eclesiástico, ainda na sua primeira parte, né? Na sua primeira parte, o capítulo do Eclesiástico tem a preservação da identidade do povo, né? Tem a introdução, tem o prólogo, né?
Nós já fizemos a leitura e tem a primeira parte, a sabedoria de Israel, caminho para a vida, né? E vamos aqui para a leitura, nós concluímos a leitura das explicações até o capítulo 7, vamos para a leitura das explicações do capítulo 8 do livro do Eclesiástico. Então, o capítulo 8 conta com 19 versículos. Primeiro tópico do capítulo 8 do livro do Eclesiástico: prudência e bom senso. Só um tópico no capítulo 8. Vamos para as explicações, não é? Capítulo 8, versículos 1 a 19. Por trás de conselhos variados, percebe-se o tema central do bom senso e da prudência no falar e no agir. Sobressaem os versículos 8 e 9 sobre o respeito para com os anciãos, considerados como portadores da experiência e da sabedoria popular. Vamos para as explicações do capítulo 9, não é? Do livro do Eclesiástico, não é? A preservação da identidade do povo, 23º livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada. Entre os livros, ele é um dos livros sapienciais. Então, o capítulo 9 ainda está na primeira parte, a sabedoria de Israel, caminho para a vida, a primeira parte do livro Eclesiástico, né? Então, o capítulo 9, ele conta com, vamos dizer aqui, 18 versículos e 3 tópicos. O primeiro tópico, a mulher é perigosa? É uma pergunta, interrogação. Segundo tópico, prudência nas relações. Terceiro tópico, governo e o povo. Então, 3 tópicos no capítulo 9 do livro do Eclesiástico, em todos os seus 18 versículos. Vamos para as explicações, não é? Capítulo 9, versículos 1 a 9. Numa sociedade patriarcal, onde prevalecem os valores masculinos, a mulher é sempre vista com certa desconfiança e até como perigo. Versículos 10 a 16. O pessimismo ao considerar as relações é talvez reflexo da incerteza sofrida por um povo que se vê invadido por culturas e costumes estrangeiros. Capítulo 9, versículos 17 a capítulo 10, versículo 5. Na antiguidade, esperava-se que a autoridade política fosse uma espécie de grande pai provedor paternal de todas as necessidades do povo. Hoje percebe-se que o governante é a expressão da vontade daqueles que o escolheram. Assim, a autoridade exprime a consciência política existente numa determinada nação em luta. Governo justo seria aquele que procura interpretar as necessidades do bem comum e realizar a justiça para todos. Capítulo 10, versículos 6 a 18. O orgulho leva o homem à autossuficiência e ao endeusamento de si próprio, falsificando sua condição fundamental de criatura. A consequência social é grave. A injustiça se multiplica, criando relações de desigualdade e opressão. Deus, porém, não fica indiferente. Ele inverte a situação, reconduzindo o povo ao seu projeto de partilha e fraternidade, conforme Lucas 1, 46 a 56, capítulo 1, 46, versículo 46 a 56. E nota, versículo 19 a 25, o que torna um homem digno de respeito é a obediência a Deus e ao seu projeto. Versículos 26 a 31, a verdadeira humildade é aceitar a si mesmo e reconhecer o próprio valor com simplicidade. Concluímos aqui as explicações do livro Eclesiástico até o seu capítulo 10, não é? Já fizemos aqui as outras explicações. No capítulo 10 são 31 versículos e 3 tópicos, né? A raiz da injustiça é o primeiro, quem é digno de respeito, interrogação é o segundo,
Humildade na simplicidade é o terceiro. Nós voltaremos no próximo vídeo com o capítulo 11.